Boa noite. Bem-vindos a Martins Pena. Vocês estão aqui a semana toda, mas bem-vindos de novo. A gente vai ter uma mesa redonda aqui agora para falar sobre momentos da escola, momentos passados, momentos atuais. E a gente trouxe alguns convidados para isso. Vão ter dois momentos essa mesa. No primeiro momento, a professora Vera vai conversar aqui com a Cristina Reibold e a Duni Benton. E no segundo momento, a gente vai ter uma conversa com ex-alunos da Martins, Pedro Barroso, que não está aqui ainda, Digão, Bruna Sigmarini, Santini Estevam e o Pedro Fonseca. O nome dessa mesa é Martins e Política, Ocupação, Esperança e Novas Utopias. Tem umas florzinhas aqui que fazem parte de um projeto que a Mariana Oliveira, da etapa 5, ela participa desse projeto, que é um projeto de hortas verticais. Inclusive a gente vai ter um momento de plantio de horta vertical na sexta-feira. E eles doaram essas florzinhas para os participantes das mesas, dos espetáculos, enfim, todo mundo que está participando da Semana Pedagógica. Tenha uma boa mesa de Bom, vamos começar? Então é um prazer, é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês nessa mais uma Semana Pedagógica, mais um grupo de alunos que entraram e especialmente hoje essa honra, esse prazer mesmo de estar aqui com uma história viva, com a Duni Benton e Cristina Reibold, que são alunas, que foram alunas da escola e mais do que isso, são umas representantes da história do Brasil, da história carioca. Então hoje nós teremos a honra de vivenciar essa memória viva, essa pessoas que foram testemunhas desse processo histórico do nosso país. Então, antes de tudo, muito grato, muito prazer de vocês estarem aqui. Eu vou apresentar as moças aqui nas nossas mídias. Então, Cristina Reibold é atriz, cantora, produtora cultural e diretora teatral. Formada na Escola de Teatro Martins Pena, participou de diversos espetáculos da companhia Tudo Sempre, sendo seu último espetáculo a história de Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, com Zezé Mota, que atuou e fez a assistência de direção de Duni Benton na Sala Baden Powell, em 2015. E no ano de 2020, fundou a sua confecção Bubble Videos, é isso? Bubble Videos, especialista em moda afro, turbantes, equetés e indumentária da matriz africana. Funcionária da FUNARG desde 1988. E aqui, a Duni Benton se formou na escola. A Duni se forma na Escola Martins Pena em julho de 87, com o espetáculo Os Amantes do Metrô, em direção de Renato Icaraí. No mesmo ano foi convidada para trabalhar na Escola Martins Pena pela Associação AMETEMP até 1992, quando foi para o SESEC, Secretaria de Cultura, e em 1994 entra para a Unirio, se formando como a primeira mulher negra diretora de artes cênicas do Rio de Janeiro. É a primeira do Rio e a segunda do Brasil. Entendeu? Estreou como diretora profissional em 2001 no Teatro João Caetano com o espetáculo A Mitologia dos Deuses Africanos Orixás, tendo no elenco a diva Léa Garcia. Encerrou sua carreira em 2015 na Sala Baden Powell, em Copacabana, com o espetáculo A História de Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, tendo Zezé Mota no elenco. Atualmente está como presidente da Galeria da Velha Guarda da União de Maricá, fundadora e diretora nacional do Movidade, e fundadora e coordenadora política do Fêmeas Negras de Maricá, Rio de Janeiro.
é essa. Nossa. Essa herança, né? É essa herança. Muita coisa. Quando a Cecília me passou a bio delas, né? Eu falei, gente, temos um tesouro na mão, vamos lá. Então é isso. Então, na verdade, são muitas histórias. Então a gente, na verdade, microfone aberto, né, gente? Porque não dá nem para ficar me perguntando muito. O que eu pedi a elas é que elas primeiro falem da vida, do momento delas, da contemporaneidade, como é que está esse momento, né, na vida artística, e depois a gente parte para a questão histórica, qual foi a construção dessa escola na vida delas. Mas a gente atualiza esse momento, ok? Ok. Hoje não me encontro mais como atriz, mas a gente fala sempre, hoje você tentar alguma coisa amanhã, a gente faz, né? Eu parei várias vezes, como essa daqui falou, não, parei, aí pinta um projeto, a gente acaba fazendo, mas hoje não me encontro atriz, não me encontro diretora, mas trabalho com arte, sou funcionária da FUNAGE, e já, né, a escola já foi da FUNAGE, trabalho mais diretamente com os bilheteiros, bilheteria, exceção de vendas de ingresso, mais nessa parte de produção, que quando eu saí da escola também gostava muito, né? E hoje estou assim. Então, assim, a escola dá pra gente uma gama infinita de coisas. A gente entra aqui para ser ator, né? Que é o sonho de cada um. A gente entra pelaquela porta, assim, desejando estar aqui dentro. Ninguém pede para você entrar aqui. Você entra porque você quer, pelo seu amor ao teatro, porque você quer ser ator, quer ser atriz. E quando você está aqui dentro, você descobre que você pode ser figurinista, você pode ser tudo, né? Mas o objetivo é se formar como ator, atriz, né? E a gente tem que seguir esse objetivo. Depois que você sair daqui, você faz outras coisas, né? Eu, antes de começar, assim, eu fiquei chocada. Eu fiquei muito chocada porque eu me dei conta que eu fui aluna dessa escola no século passado, gente. E hoje eu vim pegar o meu diploma. Hoje eu vim pegar o meu diploma. Eu sou aluna 021 do livro de registro de alunos. Eu só não sou aluna 001 porque quando a minha turma entrou, tinha uma turma com 20 alunos, né? E quando eu entrei, entraram 3 turmas de uma vez. Eu sou aluna 021. Já chorei quando recebi isso. Já chorei. Assim, falar da escola, tem muitas coisas para falar. Porque já estive sentada aí, fui aluna e trabalhei na escola durante 19 anos. Né? Organizava as provas. Não organizou o DHE que eu fiz para entrar na escola. Eu recebia a prova da professora, da prova teórica, eu datilografava, que na época datilografava, no mimeógrafo. Eles nem sabem o que é isso. Vocês sabem? Eu levava as matrizes para casa, vinha para cá num dia fechado, rodava tudo, até o papel a gente jogava fora, tudo, era tudo segredo. Tudo segredo. Igual o Enem, gente. Levava as provas para minha casa, com os envelopes lacrados, ia para Rivadavia, chegava lá mais cedo, organizava a prova inteira, recolhia tudo. Quando eu saía da prova lá, já tinha todos os professores aqui para corrigir a prova, eu vinha para cá, era uma maratona de 15 dias de prova. Tá? E também passei por isso. Entrei para a escola em março de 86. Em abril, chegamos para ter aula, primeira segunda-feira de abril, os professores estavam em assembleia. E a gente não podia,
Nada mudou. E aí não podíamos entrar, porque estavam em assembleia, mas que depois nós entraríamos. Acabou a assembleia, entramos. Os professores comunicaram que eles estavam entrando em greve, paralisação. Porque a escola não tinha nenhum professor. A escola era composta de Claudinete, uma funcionária, Irã Moço, Claudinete foi que nos ensinou, que nos formou na escola. Tá. Isso. Claudinete, maravilhosa. Também acho que Claudinete, que era a parte administrativa, Irã Moço, que era iluminador, mas era tudo. Era tudo. Né? João Irã Moço, Irã tá vivo. João Guilherme, que era o porteiro, mas também era faz tudo. E só, porque essa porta da frente não era lacrada. Triste, isso também fiquei. E ver essa porta lacrada. Enfim. E esses professores todos que estavam na época eram pagos pela caixinha, porque o marido da Claudinete, seu Arthur, criou uma associação de amigos da Escola de Teatro Martins Pena, onde os comerciantes da rua ajudavam a pagar os professores. O pai dele era vice-presidente da AMEPEM. Papa Pai, que agora está o Cláudio, né? Chamado de Claudinho. Assim, a gente combinou de falar assim rapidinho, né? Que é muita coisa. Tô lá no século passado, né? E aí teve aquela revolução toda, paramos o trânsito literalmente, com cartazes, cobrando ao governador do estado, que na época era Brizola. E a secretária de Cultura, e conseguimos a primeira contratação de professores através da FUNARJ. Que foi assim, era uma fundação, podia contratar, CLT, entraram os primeiros 10, se não me engano, 10 professores. Sérgio Sanz, Mona Lazar, Anatilde Crespo, Rosângela foi depois. Hermes foi depois. Bom, entraram alguns programas. No século passado foge, né? Algumas informações. E entramos, a aula voltou, normal, foi Tereza Jaquino, de corpo, é uma referência. E voltamos até as aulas normais. Não esquece da Marília. A Marília Espina. Qual o primeiro nome eu lembro do sobrenome, porque eu já tive dos dois lados, então eu já sabia até o número de telefone. E voltaram as aulas, até que entraram 3 turmas, né? Então a tendência era, tinha vaga para 5 turmas, tinha uma turma que já estava, entraram 3, para poder ter vaga de no ano seguinte, entrar mais uma turma, e aí até conseguir fazer o sistema que, se eu não me engano, está hoje, de 6 em 6 meses, entrar uma turma. Quando entrou em 87 outra turma, o que acontece? De novo, não tem professor para a turma toda. E assim, a Martins Pena sempre foi uma escola de referência do pobre, do preto, do quem queria realmente estar na profissão. E a primeira escola da América Latina. A primeira escola da América Latina. E a gente falava com muito orgulho isso. Sim. Nós éramos, não sei se nós éramos a primeira escola de ensino médio de formação de ator. Né? E minha turma, esses 15 alunos que entraram, 45, nós fomos a primeira turma do curso de qualificação profissional de ator da escola, que hoje é curso técnico, né? Sim. Que mudou, acho que foi 80 e alguma coisa. Eu estava aqui como funcionário. E entrou a nova turma, que aí é a turma que entrou a Denise.
E aí o que acontece? Paralisação. Não tinha professor para toda a turma. Não, eu entrei em 85. 85. 87 eu já era funcionário. Não tinha. Mas quando você entrou também não tinha. Quando você entrou também não tinha mais professor e foi aí. Não, tinha as contratações. Aí começou as contratações. Na realidade, eu quero saber assim, o que vocês querem saber de história da escola? Vocês são da época do Mário Mendes, da Ana Brasil? Sou. O Mário Mendes é da minha turma. Isso. Nós entramos juntos na escola. Mário Mendes era da turma dela, o Mário Mendes participou da minha formação, da minha formatura. Eu me formei em julho de 86, com o espetáculo Café, dirigido pelo Luiz Fernando Lobo, e usamos alunos de outras turmas, porque era um elenco muito grande, e Mário Mendes, mais alguém de algumas pessoas da sua turma. Ana Brasil era da turma, da turma da Mira. Não, Ana Brasil era da minha época, né? Não era da minha turma. Era da turma da noite, era da turma da tarde, tinha duas turmas da noite. Eu fui a Leite 2 aqui e a Ana também estava no trabalho que ela fez, depois ela montou com a gente, né? Foi interrogatório. Então foi na minha turma. Porque assim, teve um momento, porque assim, nós éramos 15 alunos por turma, né? Eu não sei como é que está agora, mas éramos 15 alunos por turma. Então, as pessoas desistiam, gente, porque não é fácil fazer teatro. Não. Então tinha muita gente da Baixada Fluminense. Essa escola sempre foi uma escola negra, de alunos negros, e a gente se orgulhava muito disso. Eu estava falando para a Vera, não tinha racismo, né? A gente não discutia a questão racial, né? Quando a gente entrou para a escola. Então, as pessoas iam se perdendo pelo caminho, e aí ficou muito pouco aluno na minha turma, e aí a turma da Valéria, uns quiseram se formar e outros se recusaram a se formar. Naquele momento político estava a escola e resolveram esperar a minha turma para se formar com a minha turma, porque eles queriam se formar com Renato e Caraí, né? Porque assim, pegando um pouquinho aí do gancho da Cristina, a turma da Cristina, entendeu? Era uma turma que eles passavam pelos perrengues fechadinhos. Eles não passavam pra gente o que acontecia, entendeu? Então a gente achava tudo maravilhoso. Gente, essa turma é maravilhosa. Eles montaram nesse palco aqui o Jardim das Cerejeiras, que foi um escândalo de maravilhoso, foi uma referência, dirigido pelo Luiz Fernando Lobo. Aí eles escolheram o Luiz Fernando para se formar, que foi nesse projeto do Café, e que foi para o Teatro Cacilda Becker, né? Porque a gente discutia muito e brigava muito com a FUNARJ, porque nós éramos uma escola da FUNARJ, mas nós não podíamos usar os teatros da FUNARJ. Então nós usávamos os teatros federais, que era Cacilda Becker e o Glaucia Rocha. E sempre abriram portas para alunos da escola. Um mês de temporada, né? Então a gente se formava e ia ficar um mês em cartaz num teatro profissional, com ingresso cobrando. Com bilheteria. Então, bilheteria. E a gente passava por todo esse processo profissional. Então, era formação de atores profissionais, né? E aí, a gente viu a montagem do Café. Ficamos dois. Gente, esse diretor, ele é maravilhoso. E eles tudo quietinho. E a gente enlouquecido. Aí, Sérgio Santos, que era o diretor, na nossa época era nivelamento, construção de personagem, comédia, oficinas de comédia, drama e drama. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Tá? Etapa 1 era do E o quinto era a montagem profissional, que sempre chamávamos um diretor de fora para dirigir. Né? E aí a gente falou assim, a turma se reuniu e falou assim, a gente quer o Luiz Fernando Lobo para dar drama. O cara montou o Café, montou o Jardim da Cerejeira, a gente quer esse cara. Aí o Sérgio Santos falou, não, gente, a gente vai trazer outro diretor. Aí ele falou o nome do diretor, a gente não queremos. A gente quer Luiz Fernando Lobo. Puta que... Gente, já leram Inferno de Dante? O inferno. Quando você falou interrogatório, eu tive vontade de
voava. Gente, ele veio com um projeto, um interrogatório do Peter Weiss. E aí ele trouxe um ator muito velhinho, na época, já estava quase 80 anos, chamado Labanca, né? Nesse espaço. E aí, né, construiu, não era essa estrutura, eram arquibancadas, né, móveis, né? E aí ele botou, que a gente sempre teve estrutura de iluminação, pinos de luz. O ensaio, gente, durava tipo assim 4 horas. Você não podia se mexer, você não podia beber água. Detalhe, se ele chegasse e todo o elenco não estivesse pronto para ensaiar, ele ia embora. Então esse era um pequeno ditador que eles esconderam, entendeu? Eles esconderam. E a gente passou. Nós aprendemos muito com ele, gente, muito. O que não devemos fazer, entendeu? Os outros. É isso, entendeu? Era isso. Eu não queria mais aquele teatro, eu não queria pra minha vida. Isso eu saí da escola com essa certeza. E aí a gente ficou, foi um processo horroroso. Aí eu lembro como se fosse hoje, assim, a minha turma estava com a turma da Valéria, então a turma ficou de novo com 15 alunos, 16 alunos. A Valéria como se desconhecesse, né? Vai saber, amiga. Mais de 30 e tantos anos. Não, mentira, tinha 41 anos. Nós somos amigas há 41 anos, a gente começou fazendo teatro com 17 anos juntos. Antes de entrar para a escola. Entendeu? Somos comadres, antes de entrar para a escola, gente. Então, assim, a gente nunca se largou. Ela sempre fez a minha assistência de direção, quando eu fiz direção na Unirio, quando eu me formei profissionalmente, mais pra frente. E aí, falando do interrogatório, o espetáculo era de 1h30, eu tinha 30 segundos de fala. 30 segundos, tinha 3 fases. Formatura. Não era formatura, era oficina de drama. Aí quando eu começo a falar, o Labanca me corta. Eu falei, peraí, querido. Eu tenho 3 falas. Aí, desculpa. Aí aquilo, filho, já foi a revolução. Em pé, lá um pino de luz, a gente suava e não podia se mexer, porque ele dava pedido. Aí quando terminou o ensaio, eu falei, vamos reunir todo mundo. Eu falei, eu não aguento mais, está me sufocando, eu vou embora, eu vou sair, eu vou não sei o quê. Isso ele foi embora, o Luiz Fernando, o Labanca, e a turma ficou. 1h da manhã, nós ligamos para o Sérgio Sainz, diretor da escola. Nós queremos tirar Luiz Fernando Lobo. Ele falou, não. Eu avisei. Vocês exigiram ele. Se vocês não fizerem a montagem, estão todos reprovados. A gente, 1h30 da manhã aqui na escola, enlouquecido, o que a gente faz? Eu falei, gente, a gente se reuniu e falou assim, a gente precisa de férias. A gente está todo mundo esgotado, a gente não aguenta mais olhar para cara desse cara, a gente precisa de férias. Aí tiramos férias, temos 1 mês de férias. E foi comunicado pelo Sérgio Santos que a gente não queria mais fazer aquela peça, não queria mais fazer interrogatório nenhum, não queria fazer mais porra nenhuma, que estava todo mundo satisfeito. Aí ele veio com um novo projeto. Uma Tempestade de Aimé Césaire. A gente leu o texto, autor negro, de referência, né? Falei, caraca, Uma Tempestade de Aimé Césaire, baseado na obra de Shakespeare, A Tempestade de Shakespeare. Leiam, gente. A gente ficou encantado com o projeto. Só que ele inventou um negócio que cada cena tinha que ter um título, entendeu? Análise de texto. Gente, a gente ficava aqui nessa sala, na análise de texto. Cena 1, objetivo da cena, esse. Qual é o título dessa cena? Aí a gente dava, nada servia. Aí ele vinha com um título maravilhoso. A gente, nossa, realmente esse título é um escândalo. A gente ficava assim, esse processo complicado, vocês já estão entendendo como era. Beleza, construímos um espetáculo. Ele criou um personagem pra mim, porque eu era a Crizibeira. Aí eles criou tinha o Caliban, né, que é o protagonista, e eu era a mãe de Caliban.
caralho. Ele fez um negócio quadrado aqui, dessa altura, e para simular terra, e era de papel. A gente construiu com o Carlos Alberto Nunes, que é um cenógrafo da Unirio, e eu ficava enterrada dentro dessa terra. E ele dizia que era maravilhoso. Eu era a mãe de Calimão, eu era a mãe do protagonista. Mas eu ficava enterrada. Com 6 ceninhas dentro do negócio. Eu falei, gente, eu não vou brigar mais com esse cara, não precisa mudar na cara dele. Não vai dar certo. E aí a gente fizemos aí esse processo complicado. E aí teve um lançamento, um evento, não sei se foi na UFRJ, não sei onde foi, que estava apresentando o livro do Aimé Césaire. Falei, gente, está lançando o livro do Aimé Césaire, vamos lá. Pô, vamos. Aí a gente comprou o livro. Sabe aquela ceninha dos títulos? Tava toda lá. No livro. Tava no livro, entendeu? E vocês entenderam? Aí a gente chegou para a escola e falou assim, quantas apresentações a gente tem que fazer? A escola, pelo menos no final de semana. Então é isso que a gente vai fazer. Entendeu? E ele nunca mais deu aula nenhuma nessa escola, porque a gente falou para todas as turmas. Gente! Só um detalhe, vou defender minha turma. Na minha turma tinha várias pessoas, inclusive uma das alunas era, no momento que estava na turma, ela era professora de teoria, que era... Ai meu Deus, que eu tinha um título. Bom, O João Batista já saiu para trabalhar na companhia dele. Sim. E com a nossa turma, ele dividiu e cada um pesquisava uma coisa. Então a gente trabalhava muito a parte de pesquisa, que pra gente estava muito legal, né? Era dividido, um pesquisava a parte teórica, outro figurino, o outro luz. Tanto que eu acho que assim, de todo mundo da minha turma, se tem 3 pessoas que hoje não estão no mercado mesmo atuando, é muito, porque quase que toda a turma, porque um se descobriu outras coisas que não atuar, entendeu? Então, por isso que eu defendi assim, naquele momento pra gente foi legal, porque a gente descobriu outras coisas que a gente podia mas não contou a verdade pra gente. Foi isso. E aí foi quando a gente, aí sim, a gente mais amadurecidos, né, com essas 2 experiências maravilhosas, aí já era a nossa formatura. E aí a gente fomos lá humildemente, né, conversar com o Sérgio Sanz, né, o que ele achava, a turma toda, né, de ser o Renato Icaraí. O Renato me devolveu a dignidade de ser uma atriz, porque eu me achava uma merda. Eu falava, eu sou horrível como atriz, porque não é possível, esses 2 processos, né, o cara me destruiu enquanto artista, sabe? E foi muito ruim isso. E o Renato, ele, não só para mim, a turma inteira, né? A escola o Renato, ele levantou a autoestima e foi muito bacana. A gente montou Os Amantes do Metrô, do Jean Tardier, que é o Teatro do Absurdo, e ficamos um mês em cartaz no Glaucio Rocha, né? Foi maravilhoso. E aí nessa época a minha turma era noturna, só que para ensaiar tinha que ensaiar durante o dia, e eu pedi demissão do meu emprego para poder me dedicar à escola, para poder me dedicar à minha formação, porque eu queria me formar com excelência, né? E graças a essa atitude que todo mundo achou que eu era louca, né, de largar o trabalho pelo Chapo, mas eu acreditava que ia ser a nova Zezé Mota, tudo bem. E aí, quando eu me formo em agosto de 87, né, tá fazendo esse mês 35 anos de formada, a diretora da época, a Beatriz Rezende, me convida para trabalhar na escola. Imagina, eu recém-formada, para mim foi um prêmio, né, um presente trabalhar na escola. Eu falei, cara, claro, né? Então eu ficava com ela e a Claudinete, né, auxiliava a Claudinete, porque no meu período de aluna eu sempre fiz produção. Então, por conta dessa história da Claudinete ficar sozinha na secretaria,
Os ofícios para o bombeiro, ofício para a polícia, liberação de não sei o quê, pedir figurino para a Rede Globo, né, para a Central Técnica de Inhaúma, a gente pedia lá os figurinos e vinha para a escola. Então eu fazia toda essa parte de produção, eu sempre gostei muito disso. E aí eu acabava me destacando por conta disso, e a gente acaba sendo uma liderança natural, né? E aí a Bia me convida, e aí eu fico com a Bia, beleza. E aí eu estava trabalhando com a Bia quando teve um episódio horroroso aqui na escola, que tinha uma bibliotecária, a biblioteca era na parte de cima da escola, né? Era na parte de cima. E aí tinha um problema, porque a biblioteca ela é um peso que ela vai cedendo. Então, um peso morto. Então a engenharia falou, tem que tirar essa biblioteca daqui, tem que ir para outro espaço. Beleza, mas antes disso, a bibliotecária na época, fazendo uma limpeza na biblioteca, ela pegou os manuscritos de João do Rio e jogou fora. E aí quem é que viu isso? Tânia Brandão, que era a nossa professora de história e era crítica do jornal O Globo. E aí, meu amor, no dia seguinte sai uma matéria enorme no caderno dele, cultura jogada no lixo. E aí com a fotografia do... A Tânia foi sacana. Assim, fotografia dos manuscritos do João do Rio, não sei o que, aquela coisa. Aí o secretário de cultura, que era o Eduardo Portela, liga para a Beatriz e fala assim, ou a cabeça bibliotecária ou a sua cabeça. Escolhe. Ou a minha ou a sua, vai a sua, bebê. Demitiu a bibliotecária. E aí a biblioteca fechou. Aí eu, ex-aluna, né, gente? Falei, como assim? Os alunos vão pesquisar onde? Ninguém tem dinheiro para comprar livro. A biblioteca não pode ficar fechada. Isso é um absurdo, mas é um menino. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, O que eu faço? Descubro que o secretário estava na Biblioteca Parque, né, que hoje é a Biblioteca Parque, na época não era a Biblioteca Parque, era só a Biblioteca do Estado, e ele estava lá, e eu fui lá. E aí eu me coloquei como ex-aluna, não como funcionário, porque eu não era funcionária, eu estava pela caixinha, né, gente? Eu falei, olha só, eu sou ex-aluna da Escola de Teatro Martins Pena, sou do Bento, e o senhor mandou fechar a biblioteca. E os alunos não têm condições de comprar livro, a gente precisa da biblioteca. Ele olhou pra minha cara assim, falou, então assume você. Eu falei, oi? Peraí. Isso aí não estava no script. Como assim assumiu? Não, assume você. Você não falou que é ex-aluna, que está trabalhando na escola, está ajudando. Assume a biblioteca. Chamou a Ana Lígia, que era diretora da biblioteca, e falou assim, olha só, designa uma bibliotecária para Martins Pena. E essa menina aqui vai ficar lá na escola. Aí eu voltei assim para a escola e falei, eu acho que eu fiz merda. Porque quem ia acreditar que não fui eu que pedi isso, né, gente? Aí eu cheguei aqui, Bia, olha só, ela falou, já tô sabendo, a Ana Lígia já me ligou. Eu falei, o que aconteceu? A Ana Lígia ligou, vai vir uma bibliotecária chamada Rosa para a escola e nós vamos reabrir a biblioteca. Eu, graças a Deus. E aí, como é que vai ser? Então, você vai ficar meio período comigo e meio período na biblioteca. Não é isso que você queria? Não! Eu queria alguém. Mas isso foi uma experiência incrível dentro da escola, porque aí eu fui pesquisar outras bibliotecas, como a biblioteca da Unirio, e lá tinha uma coisa chamada banco de peças. E aqui na escola, as peças de teatro, elas eram colocadas entre os livros. Então, esteticamente era horrível. Eu achava esteticamente horrível. Mas eu era aluna, não ia me meter com a mulher que jogou o negócio fora do lixo, imagina. Não ia me meter. Bibliotecária, né? Que era era horrível, porque você tinha que marcar a hora para ir na biblioteca, você tinha... Enfim. Aí veio a nova obra, tiraram a biblioteca da parte de cima e colocaram nesse espaço, né, que é a secretaria aqui embaixo, a biblioteca ali. Então, assim, eu aprendi a fazer capinha bolso do livro. Tem muitos livros que vocês vão pegar na biblioteca, que eu fiz. O bolso do livro, gente. O bolsinho para botar, datilografava as fichinhas, porque aí a Rosa vinha uma vez por semana, fazia toda a entrada dos livros, catalogava aquilo tudo, que a gente fez uma coisa chamada inventário dos livros, que a gente não sabia que tinha na escola, nem eu nem ela, né, que tinha na biblioteca. Nós descobrimos, espero que ainda exista,
uma coleção do Voltaire de 1812, se eu não me engano, uns livrinhos desse tamanho assim, são 12 livros, papel bíblia. É toda a obra do Voltaire, tá ali. Eu espero que não esteja na escola. Essa coleção, que é raríssima no original francês, né? E aí a gente ficou doida. Aí a gente fez um espaço para livros raros, né? E os manuscritos. E aí eu falei para ela, vamos criar um banco de peças como é na Unirio. E aí a gente tirou aquelas peças todas que estavam junto e criamos um banco de peças, né? Aí eu organizei aquilo tudo, né? Que eram as peças xerocadas, né? As peças copiadas, enfim. E aí, eu já, por conta da biblioteca, eu falei para a Vera que eu saio da escola em 92 por um ato de resistência da cultura, porque aí entrou uma senhora para a direção da escola, eu vou falar o nome, Maria Tereza do Amaral, indicada pelo Brizola, né? E essa senhora já tinha um histórico que ela estava na escola de música, Vila Lobos, e que ela tinha jogado todo o arquivo de aluno fora, porque a coisa velha, ela jogou tudo fora. Quando ela chegou aqui na escola, eu falei, você não vai mexer com coisas velhas. E aí a Cristina já era funcionária também, Cristina, né, é mais política do que eu, né? Vamos dizer assim, mais diplomata. E aí eu não aceitei aquilo, porque aí o que ela fez? Ela trouxe a secretaria da escola para o mesmo espaço da biblioteca. Então, uma parte era a biblioteca, uma parte era a secretaria. Ela virou para mim, eu falei assim, mas isso é um absurdo, porque como é que eu vou dar conta? Porque se você vai atender uma pessoa, você vai atender o aluno, e aí o aluno precisa da biblioteca para estudar, né? Para ler, aí você está atendendo pessoa de fora, não dá. Ela falou, ué, mas linda, você vai ser chefe. Eu falei, de quem? Se só eu que trabalhava. Chefe de quem? Não lembra disso. O Arthur mandou fazer, por sua causa, o seu Arthur fazer uma parede para dividir uma coisa da outra. Tinha cabimento isso? Para você chefe de mim mesma? Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, me aguarde. Fui para a secretaria, fiz um memorando, me colocando à disposição da Secretaria de Cultura. Eu falei, assina, eu enquanto chefe estou saindo. Em 92, foi quando eu saí da escola. Agora, eu queria falar... E a Cristina continua. Ah, vai continuar? Não, vai. Eu queria falar um pouco da questão de 88 e a função da Martins Pena nesse movimento de constituinte, de resistência. E depois queria que você falasse um pouco sobre o espetáculo do Paulo da Portela, que é algo que é importante você, como uma aluna formada da escola, depois uma diretora formada pela Unirio, trazer esse relato. Pode ser? Você que estava... Dá continuidade a essa história, mas depois... porque como a gente estava falando sobre isso, Deixa eu só colocar uma coisinha aqui. A escola sempre teve numa posição política de fecha a escola, vamos fazer tudo para que aquelas pessoas desistam daquilo. Porque a gente estava prejuízo. Vamos fazer tudo para que esse prédio não funcione. Vamos fazer tudo assim. Não vamos molhar essa plantinha para ver se ela seca e morre. A Funarge nunca apoiou a gente com grana, com dinheiro, com a montagem, nada disso. E nós nunca morremos. A gente sempre fez questão de não morrer. Não vamos morrer porque a gente não quer morrer. Entendeu? Então, assim, enquanto aluna, a gente não ia morrer porque a gente era aluna. Enquanto funcionário, a gente não ia morrer porque a gente era funcionário, a gente não ia morrer. Ia estar ali, aluno, te vê no seu lugar, vamos fazer assim, assim, assim. Exatamente. Então, a gente sempre trocou. E a gente sempre buscou... os presidentes da Funarge odiavam os alunos. Porque não faltava papel higiênico. Tinha 10 pessoas na porta lá da Funarge esperando o presidente chegar. E a gente chamava imprensa, e a gente denunciava. Entendendo. Ativismo mesmo. A gente parava o trânsito aqui pra gente ser contratado como CLT, já em 88, não, em 87, e aí a gente precisava contratar 8 professores, dentre eles Mário Mendes, né, que era da minha turma, eu fiquei funcionária, e ele dava aula de corpo.
Então contratou o Mário, contratou Charles Kahn, Alberto Chicaiban, Rosângela, O próprio Renato Caraí, que depois o Renato Caraí entrou, Hermes Frederico. Então entrou mais Não, Hermes foi antes. 8 professores e 2 funcionários. E aí, como eu já trabalhava pela caixinha, óbvio, eu estava dentro, precisava de mais uma funcionária, porque era eu e Claudinete. E aí a gente indicou a Rita, era a Rita, né, que viria para cá. E por algum motivo a Rita não veio. E aí a Claudinete falou assim, Cristina, vamos chamar a Cristina. Eu falei, vamos chamar a Cristina, por que a Cristina Porque veio? tudo que a Dani fazia na turma dela de produção, eu fazia na minha turma. A Rita fazia na turma dela, tinha Era sempre, referência. tinha sempre um que produzia, que a gente ficava no telefone lá em cima, ligando, pedindo tudo, né? Tudo. A gente fazia livro de ouro. Quando inaugurou esse teatro aqui, veio o Jô Soares. Jô Soares veio, que ele era muito amigo do Armando Costa. Ele era amigo do Armando Costa. Então, quando inaugurou, o Sérgio Santos trouxe ele. E a minha turma estava passando um livro de ouro. E ele assinou nosso livro de ouro. Na época, tipo assim, em dinheiro de hoje, tinha tipo R$100, que a gente, né? Que era uma grana, assim. Então, assim, a gente tinha essa coisa do livro de ouro, de pedir no comércio. E aí, os alunos daquela época, que estavam naquela época, fecharam a rua, deitaram no meio da rua e fecharam o trânsito para que nós pudéssemos ser contratados. Então, eu, Cristina e toda essa geração de professores temos muito respeito pelos alunos, porque foi com a garra, determinação e o entendimento dos alunos que era necessário aquela contratação naquele momento, que nós fomos contratados pelo regime CLT. Porque os alunos, isso que a gente falava, a gente toda hora estava no jornal. E se não fosse a força política dos alunos naquele momento, a gente não estava aqui agora contando essa história. Aliás, nem sei se a escola estaria aberta. Talvez nem existiria escola. Porque a gente não tinha. E assim, eu falei antes para vocês, era um paradoxo, porque nós éramos alunos de uma escola de teatro da FUNARJ e não usávamos o teatro da FUNARJ. É um absurdo, a gente não usou o teatro da FUNARJ. Né? Nem de João Caetano, nem Teatro Municipal. Na época era de 6 em 6 meses a gente tinha um produto maravilhoso, de qualidade. Era mesmo. Assim, a gente brincava enquanto aluno, a gente fazia umas sacanagens, né? Era sarcástico mesmo. Né? A Cal era a escola do rico, a Matias Pena era a escola do pobre, a Matias Pena era a escola do pobre. Aí tinha um tablado que a gente respeitava porque não era amador. Não era. E tinha uma outra escola que eu não consigo lembrar o nome, que todos os alunos que eram reprovados da Matias Pena iam para essa escola, que se formava em um ano. Gente, a gente tem que lembrar o nome dessa escola. Só que o que acontecia? A Globo, quando queria um ator, ela vinha na Matias Pena, ela não ia na Cal. Denise Fraga é formada para essa escola, tá, gente? Eles vinham para buscar aqui. Tereza Raquel também. Joana Von. Eles vinham buscar aqui. Então a gente falava, nós somos foda. Nossa escola é foda. Nós somos top. Nós somos entendeu? E senhor governador, tem que dar professor, porque a gente quer estudar. Brigaram para estudar. Brigamos para estudar. Brigaram para estudar. Para manter essa escola. A gente não brigava para se formar, a gente brigava para estudar. Né? Para você, assim, a própria Dani diz, uma turma não quis se formar para se formar lá depois, porque achou que não tinha. Estava pronta. Não estava pronta. Viu? Porque eles também expulsaram uma professora, né? Também tinha isso. A gente expulsava. Gente, a gente expulsa. A gente falava pro professor, não queremos você. Não queremos. Desequilibrada. A gente dizia, não queremos você. Tinha uma professora não vou falar nome. Mas tinha uma professora que falava assim, chupa meu fígado. Eu falei, que? Chupa meu fígado? O que
Como assim? Enfim, tinha umas coisas que a gente não aceitava, gente. Agora, em compensação, tinha a Matilde Crespo, que era uma professora maravilhosa, formada em Cuba, fez muito teatro nas fazendas. O pai dela era um político, riquião, não sei. É um político, politicão. Eu sei que era filha do Senda, já. E eles também não sabem quem. Então, vamos pegar essa. Vamos, a gente vai longe. Porque isso aqui não para. A gente não vai falar, eu falei de que Não, e tem só vou pontuar uma coisa para vocês, Tá. porque assim, então, eu estou afastada da escola desde 92, né? E fui para outros caminhos. Eu falei, bom, eu fiz um espetáculo já profissional, um monólogo, chamado A Pequena História da Vida Inteira, que o crítico Leonel Fischer falou que o espetáculo era horrível, que não passava no exercício, mas que era emocionante a interpretação da atriz da Dona Bento. Eu falei, mas é um monólogo. Como assim? Está comparando com quem? Né? E aí depois dessa crítica eu falei assim, eu vou fazer dança. Vou fazer Angel Viana. E aí em 92 eu vou para Angel Viana. Fico 2 anos na Angel Viana e descubro que eu queria fazer teatro. E eu falei, agora eu quero fazer direção, porque eu vou me autodirigir, porque ninguém está me convidando para fazer nada. Ah, não, eu sou uma Magalinha na Globo. Beijo, também fiz. Eu fui contratada da Globo, tá, gente, por 8 meses. Mas eu era rebelde. E aí... Não era escrava, não. Não era escrava? Claro, quem era escrava? Eu não era escrava, não. Você nem fez uma vez. Não, eu fiz uma minissérie. Fiz agosto. Não, eu fiz a pior novela da Rede Globo, chamada Pacto de Sangue. Horrível. Com a dona Ruth de Souza, com a Léa Garcia, foi quando eu conheci Léa. Com Zezé Mota, foi quando eu conheci Zezé Mota. Né? Eu fui contratada como atriz, não como elenco de apoio, nem como figuração, como atriz. Eu devia ter trazido, né, a minha carteira de trabalho lá carimbada, né? E era uma coisa engraçada, porque isso foi em 88. Eu estava mostrando para meus filhos, eu ganhava na Funarge 40 mil cruzado, sei lá o quê. E na Rede Globo eu ganhava 76. Gente, eu era rica. Eu só andava de táxi. Eu só jantava no Capela, meu amor. Pagava jantar pra tudo. A única coisa que eu fiz com esse dinheiro da Rede Globo foi comprar uma televisão colorida, que era de tubo de madeira, era madeira. Assim. Foi a única coisa que eu comprei com o dinheiro da Rede Globo. Eu esbanjei muito dinheiro. Jovem, né, gente? Mas aí A gente fala, já viu, né? Mas assim, eu quero voltar essa questão que a Vera está querendo que eu fale. Então, aí eu decido, em 94, fazer direção teatral pela Unirio. Em 94 não tinha cotas, né? Cotas parece que é uma coisa que eu teve a vida inteira, não fiz a vida inteira. E eu fiz o vestibular, gente, não tinha Enem também, tá? Era vestibular. Eu fiz vestibular, fiz as provas de qualificação dentro da Unirio toda e passei com 30 anos, né, já estava com 30 anos de idade, em 21º lugar, numa turma de 90 alunos. Então eu comemorava como se fosse meu primeiro lugar, porque eu com 30 anos, concorrendo com a galera de 18, 19, filhos de papai e mamãe, né, que é uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, com uma semana, 15 dias de aula, parênteses, eu já trabalhava na Secretaria de Cultura, lembra? Fui para a Secretaria de Cultura por causa da maluca daqui. Fui para lá e lá eu trabalhei com um homem chamado Januário Garcia, um fotógrafo negro que foi presidente do IPCN. Vocês precisam conhecer essa história. Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Januário foi presidente e nesse período ele estava, aí o governo era do Marcelo Alencar, governador, e o Marcelo Alencar tinha 4 assessores especiais. O Januário era um desses 4 para a cultura afro. E aí ele não queria ficar no Palácio Guanabara, porque sabe que a nossa galera negra, para entrar no palácio é complicado, polícia, né? E aí ele pediu para o Lionel Fischer,
esqueci, o secretário na época era um judeu, para uma sala para ele dentro da Secretaria de Cultura, para ele poder tocar o projeto de cultura negra, né, afro-brasileira, Afrobras o nome. E aí quando ele me encontra lá na secretaria, ele me convida então para trabalhar com ele. Beleza. E aí eu cheguei, aí com 15 dias de Unirio foi feito o trote, né? O famoso trote, né? Que pinta todo mundo, vai todo mundo descalço, com um copinho desse aqui, para pegar dinheiro no sinal para fazer a festa para os veteranos, né? Isso era tradição na Unirio. Aqui também, tá? E aí não, aqui não ia para trote assim. Depois, mas daí já... Né? Mas os alunos que entravam eram obrigados a fazer a festa para os veteranos para montagem, porque afinal de contas a gente não tinha dinheiro, então tem que ajudar quem está entrando, até para aprender já a produção, como é que é. Aqui também Então a tradição da escola é a festa dos calouros. E aí a gente na Venceslau Braz, vocês conhecem ali em Botafogo, em frente ao Pinel, né, descalça, né, vocês veem que eu não tenho, né, não fui desprovida de altura, né, eu só tenho 1,5 m. E aí eu tava com o cabelo bem baixinho, cortado bem baixinho, tava molequinho mesmo. Aí chega um sujeito, um pouco menor do que ele, branco, dessa idade assim, me pega por aqui e me levanta e começa a me sacudir e gritar comigo. E eu não estava entendendo o que ele estava gritando comigo. E eu começava a falar para ele, cara, me solta, me solta. Ele, não, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? O que eu estou fazendo aqui? Toda pintada de guarda, descalço, que trote, que trote, o quê? Aí nisso veio os veteranos correndo. Solta ela, solta ela, solta ela. Ele falou, o que que tá? E eu assustado, falei, o que está acontecendo? Não, porque falaram que aqui estavam roubando. Aí eu, oi? Você está me chamando de ladra? Aí dei 2 passos para trás, tá dando uma porrada. Aí ele já me segura, não, calma, eu nervosa, aí me levaram de volta, porque acabou se juntando os alunos da UFRJ e da Unirio, que tem uma rixa, né, das universidades. Gente, tipo Flamengo e Vasco, é tipo assim. Aí voltei para a universidade, muito chateada, os alunos fizeram protesto, carta, foi uma revolução dentro da Unirio, e aí se decidiu que a Unirio não ia mais fazer trote de rua por causa de mim, que o trote, então, seria doação de sangue, doação de cesta básica, essas coisas comunitárias. Não sei se ainda é assim hoje, mas em 94 foi essa. Não, estou falando ali que não é mais, infelizmente, deveria que o trote fosse dessa forma. Mas todo o período dos 6 anos de formação da Unirio foi assim. E aí, quando eu chego no dia seguinte, eu falo com o Januário. Eu falei, cara, tô muito revoltada. O cara, me confundiu com uma ladra. Um absurdo, não sei o quê. Eu revoltadíssima. Aí Januário, mal com a sua sabedoria, olha pra minha cara e fala assim, te confundiu? Quantas mulheres negras tinham lá com você? Aí eu... Só tinha eu, então ele não te confundiu. Se só tinha você, não te confundiu? Te confundiu, tivesse mais 10 mulheres negras, uma estivesse roubando, aquela confusão pegasse você sofreu racismo. Eu tinha 30 anos, eu era completamente alienada racial. Eu não sabia nem que eu era negra. Como eu falei pra vocês, a gente não tinha essa coisa. Era, sabe, a gente estava saindo de uma ditadura militar, né, que a gente não podia falar, que racismo era considerado, o Januário foi preso por causa disso, que era crime contra a crime contra a pátria. Falar de racismo era crime contra a pátria. O Januário foi preso pela ditadura militar porque falava sobre questão racial, tá? E quem soltou ele foi porque o Marcelo Alencar era advogado, e o Marcelo Alencar soltou ele. Tem um nome que se fala desses crimes, né? Então o Januário era um mestre nisso. E aí ele fala sobre essa questão racial para mim e eu fico completamente impactada, né? E aí a gente vai pro processo, abre processo, né, da 10ª DP, que não se falava em crime racial. Tinha lei KO, mas, né, era injúria, né? Não tinha muito essa questão. E aí, gente, o meu olhar para dentro da universidade ele muda completamente, porque aí quando eu volto para a Unirio, no dia seguinte, eu percebo que de 600 alunos, nós éramos 5 negros. 5.
E aí eu falo, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui olhar para as pessoas, de verdade, enxergar qual era o espaço que eu estava ocupando, que era um espaço de excelência, de uma universidade na Urca, da Zona Sul, que os carros no pátio eram Toyota, gente, Mercedes. Esse olhar eu não tinha, porque eu passava batida por isso. E aí eu fui observar, eu falei, cara, eu tenho que descobrir qual é o meu lugar no espaço, no mundo, e que teatro que eu quero fazer. Que história é essa? E aí eu fui pesquisar Dias de Nascimento, Malcolm X, aí eu mergulhei dentro da questão racial, né? Meu primeiro espetáculo enquanto diretora aluna, né? Porque lá na Uniritense foi da direção, diretora-aluno. E aí o primeiro espetáculo que eu dirijo é A Morte de Bessie Smith, que é a Imperatriz do Blues, escrita pelo Manuel Puig, né? E aí eu me debruço sobre essa questão racial e não parei mais. Não, Manuel Puig não. Não sei se é Manuel Puig. Não sei. Depois eu dirijo, sim, o Beijo da Mulher-Aranha, né, que foi um outro escândalo dentro da escola, da faculdade, falar sobre a questão do homossexualismo, falar sobre a ditadura militar, sobre a prisão. E aí eu começo a fazer uma revolução naquela Unirio, né, com esses espetáculos, com essas discussões todas. E aí, quando em 99 já, eu me formo enquanto diretora, dirigindo o espetáculo chamado Orixás, né, que aí quem é meu orientador é o esqueci o nome dele, Zeca Ligero. E aí eu me formo com esse espetáculo, e aí dentro da Unirio o processo foi muito ruim, porque não tinha atores negros, e aí a universidade me autoriza a trazer atores negros para fazer o meu espetáculo, porque foi uma exigência minha. Eu falei, não, eu quero fazer com atores negros. Eu falo de cultura negra, é atores negros, e aí trouxe isso, né? E eu era também diretora de produção da Unirio, né? Eu também fazia produção dos colegas, né? De produção, porque, enfim, era a minha veia mesmo de fazer produção e de fazer essa discussão. E aí o que eu quero dizer para vocês é que eu me formo enquanto diretora de teatro, dirigindo a mitologia dos deuses africanos, Orixás, dentro do Teatro João Caetano, que enquanto aluna eu nunca pude usar, né? Dirigindo Dona Léa Garcia. E aí, né, a minha carreira como diretora, né, e a gente funda a companhia É Tudo Cena, que é uma companhia de atores, técnicos e temas negros. E aí a gente brincava que a gente tinha cota. Nossa camareira era branca. Lembra? A nossa cota era cota branca. A nossa cota branca, a gente tinha camareira que era branca. E a companhia de teatro ficou esses anos todos, até 2015, montando um espetáculo por ano, com uma produção incrível. E aí eu recebo o laudo que meus filhos tinham retardo mental. E aí eu não aceito esse laudo, e aí é quando eu encerro minha carreira, e com a Zezé Mota eu falo que eu encerrei muito bem, porque eu estava no auge, né, da produção artística cultural. E aí eu abandono, falo, ó, se vocês quiserem seguir com o espetáculo, tudo bem, mas eu não tenho condições, eu preciso cuidar dos meus filhos, que hoje estão com 19 anos, estão no 2º grau, os dois, né, com muita honra, muita luta, né. Hoje saiu a minha aposentadoria. Você vai parar de falar. Não, eu vou. Só pra ela vai descansar. É assim, porque aí fui morar em Maricá, eu tenho um pequeno hostel em Maricá, convido todos para ir conhecer Maricá e ficarem lá conosco em frente às praias, curtir, cidade é linda, maravilhosa. Mas eu precisava cuidar dos meus filhos. E aí, em 2018, foi em 2018 a eleição para presidente da República, não foi? Foi. Que Bolsonaro ganha a eleição. Aí eu estava mergulhada dentro de Maricá, eu falei, afastada de todo o movimento social, o movimento negro, eu falei, eu preciso voltar. Porque meus filhos, enquanto adolescentes negros, eles têm uma mira nas costas. E aí eu fundo em Maricá o Fórum Municipal de Mulheres Negras, porque Maricá, apesar de ser uma cidade progressista, com
governo do PT há quase 16 anos, não tem nenhuma mulher empoderada negra na cidade. Né? Ficamos 20 anos sem nenhuma vereadora, e agora, nessa última eleição, a gente elegeu uma vereadora como suplente, e aí, com a pressão das mulheres da cidade, a gente conseguiu que o prefeito trouxesse ela para a vereança. E aí eu falo, a gente volta para essa questão racial do ponto de vista da mulher negra, da mãe de PCD que eu sou, né? E que eu preciso ter essa proteção, porque eu não vou viver a vida toda e meus filhos precisam sobreviver, né? Então, quando foi o ano passado, meu sobrinho de 17 anos, MC, né, que tinha o sonho de ser MC, João Vitor, ele vai para um baile, baile da Bacia em Éden. Ele canta a música dele 6 horas da manhã, 6h30 chega a polícia, aí bandido de um lado, polícia de outro, eles ficam no meio, ele e um colega, e aí o colega tem a brilhante ideia de sair, fala, olha, vamos virar e vamos sair daqui, porque vai ter troca de tiro nesse negócio. Quando ele vira, a polícia dá um tiro de fuzil nas costas do meu sobrinho, de 17 anos, filho único. Então isso foi outra porrada, né, que a gente tem, e a gente precisa estar atento de que arte a gente quer falar, porque nós somos formadores de opinião, entendeu? E o ator, a atriz, né, precisa se posicionar politicamente. A gente está num ano de 2022 que a gente precisa lutar contra esse fascismo que está aí. A gente precisa lutar pela democracia, contra o fascismo, contra o racismo. E vocês que estão com essa energia, né, porque eu falo assim, Cristina, eu quero brigar mais. Eu quero brigar mais, estou cansada. Precisa ter isso. Porque essa escola, a tradição dessa escola é essa luta pela democracia, que sempre lutamos. Entendeu? Em 85, a gente estava lá nas Diretas Jazz, os alunos da escola, todos organizados, unidos, brigando. Faixa, Martins Pena. Entendeu? Brigando pela democracia. Né? Então, vocês são a nossa continuidade, vocês não podem deixar que isso aconteça, que isso morra. A gente precisa ter a segurança de ter uma escola como essa, com essa excelência e gratuita. Porque para o governo, essa escola dá prejuízo. Entendeu? E eles são tão burros, eu falava isso, falei, mas vocês podem ganhar dinheiro com os alunos. Bota os alunos nos teatros da FUNARJ, cobre ingressos, como a gente fazia lá no outro. Então vocês se formam e se apresentam aonde? Qual é o mercado de trabalho? Qual é a experiência profissional no mercado de trabalho que vocês vão ter? Vocês têm que exigir isso. Entendeu? Olha só, querido, eu vou me formar, eu vou estrear meu espetáculo aonde? Ah, na escola. Não, tudo bem, na escola é legal, mas a gente quer ir para o mercado de trabalho. Vocês investiram 2 anos e meio na gente, a gente quer devolver isso para a população. A gente quer mostrar nossa arte, nosso trabalho. E principalmente, gente, vocês precisam saber que teatro vocês querem fazer. Que caminho vocês querem seguir. Porque as pessoas falam assim, ah, eu sou atriz. Que novela você fez? Meu amor, eu fiz uma novela horrorosa, que eu não quero nem lembrar disso. Mas eu me formei para teatro. Eu sou uma atriz de teatro, das artes cênicas, de cinema. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Mas a gente precisa saber o que teatro que vocês querem fazer. Porque essa escola é de formação técnica de atores e é referência. E eu quero ouvir lá fora, lá em Maricá, dizer assim, caraca, o espetáculo da Martins Pena está arrebentando, os alunos são árabes. É isso que a gente quer, é isso que nos orgulha. É isso. Não, eu só queria... Vocês estavam falando sobre Alguém quer fazer uma pergunta? essas intervenções. E aí teve uma época, em 2015 aqui, teve uma exposição que foi para o bicentenário do Martins Pena, que foi feita a curadoria pelo Lula, professor Luiz Costa Lima. Sim. E aí eu participei da Teve a produção moeda, né? de Foi um feita a vídeo. moeda? Não, foi outra coisa mais. E eu participei da produção de uma videoinstalação que chamava Resisto, que falava sobre a história. E aí, enfim, foi feito pelo Márcio Bilhão, e eles pegaram essas fotos, eu acho que é muito da época. Exatamente isso que nós estávamos falando. Nossa! Que é a Denise. Isso! Aqui sou eu! Aqui sou eu! Foi isso!
Isso aqui foi quando nós entramos e que os professores pararam de dar aula. E é muito Essa louco, aqui porque é é a o Darcy Fátima. Ribeiro que era o secretário. Essa é a Fátima. Não é Fátima? Fatinha? Fatinha. Caraca! A Rita. Olha a Rita. Tá aqui, né? E é Gente, muito louco, porque é o incrível. Darcy, que era o secretário, né? na Eu época. vou, Sim. a lei do Tá Maitreya que já chamava vocês, Pedro, Nossa, pra gente que maravilha. E a gente falou Gente, sobre isso, voltei lá. deitar na rua e fechar. Voltei lá em junho de Viu ultimamente? História, né? Vamos chegar Nossa. na mesa vocês, vem, Digão. História. A polícia na frente da escola. Esse é Pedro Barroso, formado pela escola, hoje formado pela Esse é Digão, hoje formado pela escola também. Santini, você vem? Santini e Pedro? E vocês que já são aqui. Cadê a Bruna? Assim, a gente tem que Faz a fazer nossa mesa e a gente, a gente tem que fazer a passagem, né? Do passado pro passado. Isso, porque, na Assim, verdade, são eles. esse encontro geracional é maravilhoso. Na verdade, eu fiquei muito preocupada a necessidade de vocês irem embora. É que eu moro em Maricá, gente. E esse papo maravilhoso não aconteceu, porque eram muitas informações, e são muitas histórias extremamente definitivas para a gente entender o histórico dessa instituição que a gente participa, né? Esse nível de aguerrido, né, que elas trazem e contam essa história precisa ser passada realmente, oralmente, para esses novos alunos e toda essa nova geração que Porque a chega. escola só existe porque tem aluno. Exato. Do Então, jeito que ninguém mais procurar na Santini Santana para se é formar, diretor era do cá. Grêmio, e Pedro, que vocês vão vir agora ou vocês vão vir depois? O Grêmio foi formado enquanto eu Vamos pegar. eu era já funcionária. Alguém quer fazer alguma pergunta para as duas? Estamos indo. Assim, primeiro eu queria agradecer muito, porque eu já estive nesse lugar de convidar pessoas diferentes para que fizessem esse bate-papo no primeiro dia de aula. Porque enquanto aluna eu via que era muito legal, que era muito importante, muito necessário. Então eu já trouxe várias pessoas. Só um detalhe que eu queria só colocar. Foi criado dentro da escola um centro de estudo da Tânia Brandão, o CIT, um centro de estudo de textos teatrais. Né? Assim, é só uma sugestão para vocês também, outra coisa que vocês não deixarem morrer, não deixar morrer. Tá? E agradecer a vocês todos. Gente, deixa a escola morrer não. Sempre que estiver morrendo, chama lá ó, os dinossauros Rex. Os dinossauros vêm todos. Que a gente vem. Porque tem alunos formados no Brasil inteiro pela Martins Pena, gente. E fora também, Portugal, William Gavião, tem muita gente. Thomas Bach, que está em São Paulo, maravilhoso. Enfim, agradecida. Muito agradecida. Cadê a outra foto que tá rodando? Fazer uma foto, né? Meu Deus do céu! Olha, eu queria tirar essa foto. Junto com o meu gilgômetro. Acho que ela coloca em bom momento. Aí é a foto, Vamos fazer foto. Vocês ficam comigo. Fazer uma foto com todo mundo. Nossa, faz uma foto com todo mundo. Isso. Ah, eu quero luta. botar essa foto, não é? A luta vai Aí vamos. Não chora. Pedro, vamos colocar nós aqui, a gente Vamos pra cá. E assim, ela